Olá, mulheres! Mais um episódio do nosso podcast. Sejam todas bem-vindas. Quero convidar você que ainda não conhece Mulheres no E-Commerce, entre na nossa comunidade. A gente tem vários grupos de mulheres que se apoiam no mundo do empreendedorismo, no mundo executivo, no mundo do marketing, no mundo do varejo, no mundo da indústria. Nós temos grupos identitários de mulheres 40+, mulheres mães, mulheres negras. Estão todas convidadas a participar da nossa comunidade www.mulhereseecommerce.com.br/participe. E o episódio de hoje, trouxemos aqui duas mulheres que vão trazer um tema muito importante para o nosso mercado. Aqui a gente gosta muito de falar também, não só de falar do nosso dia a dia, que é muito gostoso, mas também falar de negócio e como que as mulheres estão construindo o futuro do nosso mercado. E aqui hoje a gente vai falar um pouco sobre o que realmente faz uma marca crescer. E para a gente falar um pouco desse tema, eu trago aqui comigo hoje duas convidadas super especiais. Temos aqui comigo a Juliana Custódio, da ETAG, que inclusive é o nosso apoiador oficial dos podcasts. Inclusive, obrigada mais uma vez por isso, por abrir esses espaços para as mulheres poderem falar. Acho que mais nada importante, mais lindo do que isso. E eu já vou pedir para a Ju se apresentar também. E temos aqui também a Simone Watt. Watt. Adorei o sobrenome dela, que é sobrenome de potência, energia, power. Adorei a Simone. E que hoje faz parte do time de mídia e performance do Santander. Seja muito bem-vinda, Simone. E eu quero começar aqui já pedindo para vocês, mulheres maravilhosas, se apresentarem e contarem um pouquinho da jornada de vocês e o que vocês fazem hoje na empresa que vocês estão. Pode ser? Pode ser. Começar com você, Ju. Comigo? Pois bem, sou Juliana. Primeiro, antes de mais nada, muito obrigada, Carol, pela oportunidade de estar aqui, de poder ser uma apoiadora desse espaço incrível, voltada para mulheres, dando voz para nossa comunidade, né? A gente que agradece. É um prazer, é uma honra, em nome da ETAG, da Cristi, que também é uma das fundadoras. Muito obrigada. Eu é quem agradeço. E falando um pouquinho da minha história, não da minha história, senão é muito longa, né? Deus me livre, já temos até um episódio disso. Mas ETAG Digital é uma Martech de tecnologia, é uma Martech. Nós fazemos tecnologia para performance. E eu acho que nada mais conveniente do que trazer uma pessoa que, no dia a dia, trabalha com performance, né? Então, que legal. Convidar, né? Nada mais conveniente do que convidar uma pessoa de performance para vir aqui. Então, assim, estou muito honrada de estar aqui hoje compartilhando esse espaço com a Simone. E um pouquinho da ETAG. A ETAG tem uma plataforma que faz CRO, né? Então, que ela faz performance durante a jornada dentro de um e-commerce. Então, ali a gente faz desde engajamento, e-mail, análises, a gente coleta esse dado e interage tudo em tempo real. Essa é a ETAG, quero agradecer mais uma vez, muito obrigada. Maravilhosa. E, mais uma vez, eu reforço esse agradecimento, porque é muito importante a gente criar esses espaços para mulheres. A gente estava falando isso antes de começar o podcast, mas quero agradecer muito por possibilitar isso, né? Porque esse ano a gente vai ter dezenas de mulheres passando pelo nosso podcast. E é sempre importante a gente gerar esse espaço e esse acolhimento para as mulheres. Eu falo, na verdade, que quem é acolhida sou eu no final, né? Porque eu aprendo tanto. E eu tenho certeza que as mulheres que também estão ouvindo aprendem muito com vocês. Mas agradecer mais uma vez aí toda a parceria. Carol, quando você convidou a gente falou, nossa, que incrível, um podcast só de mulheres, sim, tudo a ver com a nossa história, porque a ETAG, a fundação é toda feminina, né? É novo para o mercado de tecnologia, porque assim, hoje a gente é isso aqui para contratar uma mulher dentro do segmento de tecnologia. Então, assim, é novo, a gente está sempre buscando inovar, a gente está sempre... E assim, mulheres, venham para a tecnologia,
vem fazer tecnologia, vem criar tecnologia, né? Porque a gente precisa de mais mulheres nesse espaço. Maravilhoso! Falou tudo. Não, mas eu falei Incrível. demais, mas assim, é porque a gente precisa de mais mulheres. Precisamos, e estamos aqui para isso, né? Para apoiar nessa jornada de novas mulheres, na jornada de crescimento dessas mulheres. E Simone também, conte um pouco pra gente. A gente estava conversando no bastidor, eu estou super encantada também com a Simone, mas conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, o que você faz hoje no Santander. Vou agradecer também novamente. Estou achando Imagina. incrível o espaço. Eu trabalho com mídia há mais de 10 anos. O meu relacionamento com mídia não foi algo planejado, né? Foi acontecendo por osmose. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, então eu passei por diversos lugares, mas eu comecei a trabalhar no financeiro de uma agência. Nossa. E foi nesse financeiro Agência de marketing? de mídia, lá também nos primórdios, que fazia Google Ads e Facebook Ads. Uau. Nossa. E foi aí que eu comecei a ter o meu primeiro contato. E deve ter pego toda uma transformação, porque esse mercado mudou muito nos últimos anos. Que isso desde 2011, né? Nossa. Então, tem muitas transformações pelo caminho. Então, não era algo rigidamente planejado, isso foi acontecendo por osmose, né? Tive um apoio desse meu primeiro chefe, né? Até para estudar, né? E fazer faculdade. Ele me ajudou financeiramente. E fui passando também por alguns lugares, trabalhei em portal de educação, até eu conseguir chegar ali em agências. Então, trabalhei em agências como Macan, Ogilvy e a Suno, que é a agência do meu coração. E foi através da Suno que começou o meu relacionamento com o Santander em 2019. A Suno, ela é uma empresa Santander. Uma agência. Mas Santander, não é? Ela era uma agência que foi criada para atender o Santander. E aí ela acabou virando uma... Isso, aí como acontece de praxe, né, no mercado publicitário, as agências acabam entrando em disputas e acabam perdendo as contas, é algo que acontece. E em 2023 a Suno perde a conta do Santander, mas eu fui solicitada pelos clientes do Santander para seguir para a nova agência, né? Então, eu entro ali na BTC, e da BTC eu fui convidada por um superintendente do banco para trabalhar do lado do anunciante. Que legal. Estou muito interessada para saber os desafios que vocês têm. Acho que tem muita coisa que com certeza você deve viver no dia a dia. Sim. E eu acho que vai ser bem legal para a gente poder compartilhar aqui hoje. E muito desse tema, né, que a gente está trazendo de como que realmente a gente faz uma marca crescer. E eu acho que quando a gente fala de mídia, a gente fala de performance, a gente se fala muito de aquisição. Então eu queria entender um pouco na visão de vocês e a gente vou passando a bola, assim, eu vou fazendo a pergunta e vocês vão respondendo conforme a gente for fazendo essa dinâmica. Mas eu queria entender um pouco na visão de vocês, o que vocês entendem que mudou hoje um pouco no mundo de aquisição de clientes. Eu vou começar com você, porque você falou do gancho de ter trabalhado em mídia lá em 2011. Então, você deve ter um panorama muito extenso do que é essa mudança de aquisição. Sim. O que você vê, assim, quais foram as principais mudanças nessa aquisição de clientes? Tivemos muitas mudanças, não conseguiria elencar todas aqui, mas o que eu queria trazer de principal, que a gente até estava conversando ali no camarim, chique, né? A gente passou os últimos 2 anos olhando muito para CAC, que é o custo de aquisição de cliente, né? E hoje a gente passa a olhar para o sinal de ARPAC. E aí, qual a diferença, né, entre eles? O CAC, fazendo uma analogia, é como se você olhasse para um custo de fazer um bolo, você olhasse para o custo que você teve com o ovo, com a farinha, e esse bolo, quanto ele custou para o cliente final. Quando eu falo do ARPAC, eu vou considerar os custos que eu tive para fazer esse bolo, mas aí a minha intenção é já trabalhar com uma padaria. Então, eu quero que o cliente entre, ele não leve só o bolo, ele também leve um pão, ele leve um leite. Você vai entender qual que é o custo para você fazer o cliente ele usufruir de
outros produtos, de fazer Exato. esse cross-selling. Que na verdade não é nenhum custo, é saber qual é a receita que ele me gera para depois eu abater esse custo. Então, que é fazer com que o cliente torne o banco como principalidade, né? Então, ele tenha o banco Principal ali, dele. principal para fazer diversas ações dentro do banco. Investimento e tudo mais. Então, você olhar hoje, né, o quanto que esse cliente dentro de casa está te trazendo de receita para depois você olhar para esses custos, né? Então, isso já é uma das grandes mudanças que a gente tem aí de sinal de otimização. E eu acho que a maior e mais expressiva é agora com a chegada das IAs. Com certeza. É um marco, né? Exato, porque há alguns anos atrás, e aí quem é de mídia já ouviu falar, né, de cauda longa, que eram, né, Long tail, o famoso long long tail. tail, A gente volta para esse patamar, né? Por quê? Porque com a chegada da IA, hoje o usuário ele não faz mais uma busca isolada. Não. Ele contextualiza um momento ou um problema de vida. E é a partir daí que a gente precisou começar a se adaptar, né, como mídia, para conversar com esse usuário, né, de uma forma que eu encaixe com esse contexto. Então, como adquirir o primeiro imóvel da minha vida? Eu estou conversando com ele, eu posso oferecer um crédito para ele imobiliário, né? Então... Ou até outros produtos. Aí você vai entender Exato. qual o sortimento de produtos e serviços que você Exato. vai... Qual é o bundle de serviços que você vai oferecer para Exato. esse caso de uso. Exato. E aí até você com essa hipercontextualização, você conseguir definir a mensagem certa, né, para o público certo, porque hoje eu acho que tem muito bombardeio, né, de mídia. Todo mundo sabe, ninguém gosta de assistir o YouTube ali e tal, Sim. ser atravessado, mas eu acho que se você tiver no momento certo, né, esse usuário não vai receber tão mal a comunicação. Contexto. Pelo contexto. Contexto é essencial no mundo das IAs. Contexto até mesmo para você formar uma pergunta para sua IA, você contextualizar ela muito bem, para você ter ali uma resposta que de fato seja aquilo que você espera. Que atenda, a venda hoje ela é contextual, né? exato. Eu não tomo nenhuma decisão praticamente hoje de compra se eu não tiver até para comprar, não é lenço, como é que é o nome? Pano pro sofá. Eu usei o ChatGPT tirando foto do meu sofá e pedindo para ele me desenhar como ia ficar, para eu entender qual era o melhor modelo, o melhor pano, a melhor cor que eu ia usar no meu sofá, que é uma cor neutra. Exato. Como que eu ia deixar meu ambiente mais bonito. Algo que a minha jornada de compra mudou completamente, se for pensar há 2 anos atrás. Não. Que eu entraria no Google, buscaria tapete para... tapete não, capa para sofá, essa é a palavra, capa para sofá. E aí eu ia deixar o quê? Eu ia ver o que iam me oferecer, mas é isso que ia me fazer tomar a decisão de compra, que aí era uma foto bonita, um sofá parecido com o meu, e aí teria que dar a sorte de ser um sofá parecido com o meu para eu visualizar e querer aquilo. Exato. Então hoje a gente está vivendo um mundo muito diferente, né? Exato. Nesse sentido de venda, por isso que ela está extremamente hipercontextualizada. A gente sai de uma era onde a aquisição de tráfego era fundamental. A mídia antes, ela tinha, o foco da mídia era trazer as pessoas até o site. Mas existia justamente essa jornada que você está falando. Google, SEO, palavras-chave, ranqueamento. Hoje não. Hoje é contexto, puro contexto. E assim, ninguém vive um site, seja ele de serviço ou varejo, não vive só de tráfego. Você trouxe a audiência, investiu, e pense que hoje a batalha é grande, porque é programática, para você contextualizar. E a programática, ela foi cara lá em 12, 14, e eu acredito piamente que ela segue sendo ainda a mídia mais cara do nosso mercado.
Bom, e falando de experiência, que é o que a gente sempre fala aqui, comportamento do consumidor, eu não poderia deixar de agradecer o nosso parceiro ETAG, que está com a gente em todos os episódios do podcast. A ETAG, para quem não conhece, é uma empresa de Martech focada em dados, personalização, jornada de compra, personalização de compra de jornadas. Então, eu convido vocês a conhecerem a ETAG, que é uma empresa que está aí para poder transformar aí as marcas a venderem mais e venderem melhor. É isso, ETAG. Muito obrigada. Né? Vocês querem explicar o que é mídia programática para nossa gente? Fica à vontade, Não, né? Por favor. Mídia programática, de forma muito simples. Antigamente, você comprava o inventário. Então, você ia lá na UOL, o Santander ia lá e contratava uma diária. Ou o Santander contratava uma empresa de retargeting que tinha vários inventários. UOL, Hotmail, LinkedIn. Ela tinha um inventário. O que é o inventário, Juliana? É o espaço publicitário. Aquele bannerzinho que aparecia Exato. no lateral. Aí ele vende assim, o header, o footer, o formato. Isso era mídia lá em 12. É. Né? Faz tempo. Mídia, Nem parece, assim, né? ó, Que faz tanto tempo assim. isso é o que a gente chama aí da mídia mais convencional, que você comprava o inventário. Programática nada mais é do que, ao invés de eu te vender o inventário, eu te vendo a audiência. Vou te dar um exemplo. Na nossa outra startup, nós fazíamos programática, inclusive a gente foi uma das pioneiras em construir. Vou começar a falar um monte de termo esquisito aqui, então vamos lá. Não, mas sem problema. Eu acho que é importante entender. Eu vejo pouco falarem sobre mídia programática no nosso mercado de e-commerce. Então, acho que. Mas aonde. Mas é o hype da vez dentro de aquisição. É o que eu vejo. E é muito caro. Segue sendo caro. Então, assim, a programática, ela te vende a audiência. Como assim a audiência? Então, você tem um produto que ele é voltado para uma classe ou um poder aquisitivo diferente. Suponhamos que é um cartão de crédito. Ou vou te dar um exemplo mais prático. Companhia aérea Air New Zealand. Ela só voa para Nova Zelândia. Ela pode até fazer escala no meio do caminho até chegar na Nova Zelândia. Mas ela precisa de brasileiros que têm interesse em ir para Nova Zelândia. Então, quem tem essa audiência? Então... se eu sou um blog de Nova Zelândia e... Exatamente. Então, ela é mais qualificada. Porque ela é, assim, bem injeção na veia. Direcionada. Ela é bem direcionada para a sua audiência. Então, nós não estamos mais falando de uma diária na UOL que custa XX. Nós estamos falando de talvez dar uma pulverizada e ir atrás de publishers, blogueiros, enfim, influencers, os creators, que antigamente era influencer, blogueiro, agora é creators, que tem essa audiência. Então, é mais caro trabalhar com isso. Né? É muito mais caro. Você está falando de pacote de CPM, que é custo por 1.000, mas daquilo que é de fato o seu target. Né? Então, por isso que ela é mais cara. E hoje vocês enxergam, eu quero entender essa visão das duas, no sentido de a mídia programática, ela ser hoje esse novo hype para aquisição de cliente quando você fala de mídia performance. É porque eu acho que é mais assertiva. É assertivo e eu não diria que seria só ela, tá? Ela entra dentro do conjunto, né, de ações e estratégias que você tem por trás da mídia e até pensando em cada tipo de mídia, né? Então, hoje, do lado de finance, né, a gente fala muito sobre o cliente de alta renda. E alta renda não quer dizer literalmente que é uma pessoa que ganha um salário, né? 100 mil por mês. Não. Mas é sobre esse cliente que tem a principalidade dentro do banco, né? Então, para eu falar com Só um ponto, eu sei o que é, porque eu já trabalhei um pouco no mercado de FSI, né? Mas a principalidade que você fala é eu ter, por exemplo, o Santander como meu principal banco. E você... E ter outros produtos lá dentro. Exato. Que eu consumo além da conta corrente. Produtos, exato. Então, eu tenho a conta, eu ativo um cartão, eu faço um investimento, eu tenho um seguro Helps. Então, não precisa ser tudo, né? Mas é esse cliente que ele tem mais de um serviço
dentro de casa, Sim. né? E por quê? Porque ele é um cliente muito valioso, né? Se eu for falar só em volume absoluto, que aí também que mora o perigo da IA, né? Que sem um bom prompt eu trago um volume gigantesco, mas eu não qualifico. Sim. Então, quando a gente vai falar dessa mídia para o cliente de alta renda, a programática é um dos pilares, né? Sim. E aí a gente volta aqui, tenta falar sobre hipercontextualização, mas a gente tem o famoso funil, né? Que é o mais importante. Então, peguei a programática, trouxe essa galera para o meu funil. E agora? Como E que eu agora? comunico e faço essa régua? Porque o comportamento não é mais linear, isso Não. já tem muito tempo. Não é linear e hoje a gente está com a nossa atenção, ela é menor que a de um peixe. Eu não sei se isso é de hoje, tô brincando. Mas assim, são tantos os estímulos que você tem quantas abas abertas. Então, às vezes, você tem de 3 a 7 segundos para engajar com essa audiência que chega no seu site. Isso eu estou falando lá no varejo. Então, assim, é fundamental você criar meios de se comunicar com esse pessoal quando ele chega na sua LP, no seu site, porque ele vai embora. Às vezes, as pessoas não leem mais, escaneiam. Para começar. Isso a gente sempre tá ali escaneando o site. Então, se você não viu, não identifica, às vezes você não scrolla um site para ler. Não. Pessoal Bounce, simplesmente. né? Então, assim, a taxa de bounce na indústria é muito alta. O bounce é simplesmente a taxa de rejeição de um site, de uma LP. Você simplesmente entra e sai. Ah, não, vejo isso depois. Né? Então, por isso que hoje, e isso é um pouco minha praia, que é onde a gente trabalha e fala desse engajamento. Trabalhar a audiência anônima é fundamental, porque é um luxo achar que é só adquirir. Uhum. Não é mais adquirir a mídia de aquisição hoje, que é isso que a Cassi trouxe, que é todo um fluxo. Você olha lá embaixo, na hora que fecha a compra, se de fato vai trazer o retorno, né? A gente sai de uma... Antes olhávamos para o ROI, CAC, LTV, e agora a gente tem uma outra sigla aí super interessante. Do ARPAC, que tá chegando. Sim, legal essa sigla, inclusive. Ela é toda em inglês, aí depois a gente até pode pegar aqui A gente pega e coloca colocar, porque ela tá muito voltada agora para o mundo de finance, mas isso que a Ju traz também é onde o nosso trabalho se complementa, né? Então, onde que a Ju entra para me ajudar ali no dia a dia do Santander? Aí vou trazer um caso prático. Quando eu estava com aquisição PF, que era puramente abertura de conta, né? A gente estava tendo um gap ali no meio do fluxo e a gente não conseguia identificar qual que era o gap do fluxo. Eu entro com a solução da Ju, a gente colocou um formulário nessa parte do funil, e aí, nessa parte do funil, eles respondiam para a gente o que é que estava barrando. E aí, depois que nós coletamos as respostas, nós vimos que as pessoas estavam parando na biometria, elas estavam tendo problema para seguir em frente. Fosse por um modelo de aparelho ou algo já relacionado à tecnologia do próprio banco, né? Mas isso ajudou a gente a responder um problema que estava sem solução, a gente não sabia o que estava acontecendo e por que eu estava desperdiçando, ou será que a mensagem não estava clara? Porque fica confuso para a pessoa que está do outro lado, falar, ué, mas Simone, você não acabou de falar que a gente voltou a ter o long tail, e aí agora a pessoa não quer ler no site? A pessoa ela quer que você já responda e que você traga aquele problema para ela, resolva aquele problema dela. Exato. Não que você traga mais um, né? E aí, Exato. Não traga empecilhos na jornada, né? Exato. E aí foi aí que o nosso... dos, né? Mas é onde a gente se conecta, que a solução da Ju respondeu isso pra gente. E aí a gente conseguiu depois trabalhar esse pool de pessoas com uma outra estratégia. E é uma questão operacional, às vezes não é nem de aquisição. Não. Às vezes não é nem uma questão assim com o produto, mas às vezes é um entendimento mesmo ali de jornada, que é fundamental ter essa visão. Eu acredito que, só falando um pouco do consumo, hoje a gente consome por 3 razões. Ou porque a gente se identifica, Uhum. ou porque a gente quer
se diferenciar, porque a gente compra para participar de algum grupo ou núcleo, ou porque a gente quer se diferenciar, grandes marcas, ou porque a gente precisa de facilidade. Eu acredito piamente nesses três pontos de consumo. Então, qual que é o desafio da marca? É ver aonde você se conecta para gerar uma identificação ou uma diferenciação, ou onde você facilita, né, que é o produto que você vende. O que você tem trago de facilidade dentro dos pacotes, por exemplo, é maravilhoso você estar no aeroporto e você falar, pô, eu tenho aqui no meu credit card agora, eu vou ali passar a VIP. Isso é fantástico. Deixa eu pegar aqui agora. Então, porque isso é uma facilidade, é uma forma de facilitar a vida, né? Então, eu acho que isso também hoje está muito claro, porque antes... E isso é um dos benefícios dessa, talvez eu falo que é uma avalanche de informação que a gente tem todos os dias. A gente está imerso a tanta informação, mas eu acho que um dos pontos positivos no meio de tanta informação é que hoje a gente consegue entender o que faz uma pessoa comprar a sua marca. Pelo menos essa é a proposta, você tem que entender. É porque minha marca, ela oferece uma facilidade, que seja ela em preço. É fácil, compra, é rápido. Sim. Comprando a minha marca, você vai ser diferente? Ou comprando a minha marca, você vai pertencer a um grupo? Então, é isso que faz hoje as pessoas comprarem. E isso hoje está muito claro, né? Pra gente que trabalha aqui com performance, né? A gente bate muito nessa tecla. Eu tenho um ponto, até falando dessa questão de consumidor e também de comportamento, né? E a gente está falando também de uso de inteligência artificial nesse processo, né? E tudo mais. Depois acho que até é legal falar um pouco melhor sobre esse uso da inteligência artificial. Mas vocês acreditam que hoje o consumidor ele tem mais dificuldade na credibilidade da marca pelo volume de informação que a gente tem? E aí, isso que a gente falou agora, né? A mídia, ela muda. Então, o cliente, ele já chega letrado. Vamos dizer assim, ele já sabe mais ou menos o que ele quer. Exato. Só que ele saber o que ele quer, ele vem de algum lugar já informado. E essa informação, dependendo do contexto, pode ser que ela perca um pouco dessa credibilidade, né? De, às vezes, a IA surtar, né? Delirar, que é o que a gente chama o delírio da inteligência artificial, de eu falar que eu preciso de uma coisa e ele me indica outra. Então, como que vocês entendem também e estão trabalhando, acho que da perspectiva de tecnologia, da perspectiva de um banco, essa questão da confiança do cliente em relação à marca, independente dela qual seja? Qual é a visão de vocês? Olha, do lado do banco, né, e aí falando muito voltado para a mídia e não só para a IA em si, porque, né, a gente precisa separar um pouco, né, a questão de como a gente entrega a mídia, né? Perfeito. Então, a gente ainda está lançando, isso está chegando no Brasil, né, a mídia dentro de IA, mas a gente tem a IA como a principal influenciadora. E aí, fazendo, né, um paralelo com a sua pergunta, eu acho ainda que para o usuário confiar nessa marca, ele precisa ser impactado no momento certo. Então, eu preciso ter essa hipercontextualização antes de falar com ele, né? Então, eu preciso ter uma mensagem correta para que ele passe a me considerar. Então, assim, se eu só pipocar com vários produtos, eu não estou respondendo um problema dele, né? Então, como você falou, ele já está letrado, ele já vem embasado, ele não está procurando uma resposta ainda sobre o que fazer e sim como fazer. Ele não quer saber qual que é o melhor plano de investimento, ele já sabe. Ele já onde quer saber qual é o melhor banco. Ele já sabe o que ele já tem o valor, já sabe o que ele quer investir. Eu falo até por aqui, eu já fiz isso. Exato. Eu já falei assim, olha, eu tenho X mil e eu quero colocar isso em quais linhas de investimento você me indica. Exato. Então, eu usei a IA para me dizer eu isso. acho que desculpa, Ju. É só para concluir, eu acho que, por isso que como eu falei, o caminho agora é inverso, né? Então, antes ele buscava o anunciante, agora o anunciante precisa buscar esse usuário e, de novo, falar com ele no momento certo, né? Então, responder ao problema dele, que assim eu consigo garantir segurança da minha marca e, obviamente, né, trazendo um benefício para ele, com clareza e tudo mais. Mas
eu ainda parto desse pressuposto que a gente precisa falar com ele no momento certo. Exato. Para construir essa E credibilidade. para complementar, eu acredito que hoje, com o uso da IA na jornada de compra, é fundamental ser relevante. É. Relevante. Porque assim, eu já sei o que eu quero. Então, assim, é a mesma coisa de eu entrar numa loja, eu sei a cor da bolsa, eu sei o tamanho da bolsa, e aí a vendedora fala assim, a gente acabou de receber um lançamento novo, totalmente diferente daquilo que você entrou ali para aquilo. Então, assim, ser relevante, que aí a gente cai no que é contexto, tem que estar dentro do contexto ali da pessoa, no momento certo, que foi justamente isso que a Si falou. Então, assim, como que eu vejo a IA na jornada? Relevância. Ela ajuda você a entregar relevância para o seu cliente. Como que eu vejo ela na produção de software? Porque isso é um drama na indústria. A IA, ela vem para facilitar o processo. Ela facilita o processo, ela automatiza e ela entrega insight. Mas assim, decisão estratégica e inteligente, quem toma é uma pessoa. Hoje, a maior dificuldade, eu estava falando com o meu CTO hoje, ele falou assim, não adianta, porque assim, todo mundo vai lá na IA e faz um código. Só que se ele não passar por uma revisão de uma pessoa, e às vezes para uma pessoa revisar um código feito pela mulher, ela não consegue. Porque assim, ele traz tanto pedaço, tanta informação, foge. Então assim, é muito perigoso isso na construção de software. Né? A gente viu até a polêmica do caso da filha do Bill Gates, que dentro do código deu uma bafafá no Vale do Silício. Fez lá uma tecnologia com um monte de coisas que feito tudo por IA. Então assim, existe a IA dentro da jornada, e quando a gente fala de produção de software também, que ali é minha praia, a gente toma muito cuidado com isso. Tudo que a gente produz tem que ser feito por uma pessoa, né? Sem alucinar, porque não dá. Ou validado, né? Minimamente. Exato. Mas assim, é muito perigoso você confiar 100% ou usar. Eu vejo ela otimizando o nosso processo, ela trazendo insights e ela automatizando, mas a decisão ela tem que ser de uma pessoa. Sim. Principalmente quando a gente fala de negócios, então isso você ainda precisa de um ser humano, né? Bom senso, né? O contexto quem traz é o ser humano, bom senso, né? O senso crítico, né? E criatividade também, que é nossa, ali criar, falar, isso aqui não combina com a minha marca, isso aqui não sou eu, isso aqui não é minha cor, isso aqui não é minha fonte, porque assim, você fala assim pra IA, vou desenhar aqui agora uma apresentação. Ontem eu vi uma apresentação no evento, eu falei, gente, mas esse homem fugiu demais do tema. Começou a falar de tecnologia e falou de patinhos na lagoa, não, né? E assim, como foi tudo feito, porque agora é muito fácil você ver uma arte feita por IA, e eu falei assim, gente, mas fugiu da imagem que eu tinha da marca Você dele. sabe uma coisa que eu vi, eu achei bem interessante, e eu acredito... Assim, nossa, uma coisa Deus. que eu vi, eu acredito muito nisso, que é a IA, ela vai virar uma ferramenta, né, uma tecnologia, whatever, que ela vai estar muito mais focada em escalar para a humanidade, e o humano vai virar um novo luxo. Então, por exemplo, psicologia, terapia. Tem gente que vai fazer terapia com uma IA, porque ela vai... demais. Porque ela não vai ter poder aquisitivo para isso. Mas eu acho que pode ser que ela desenvolva e ela tenha critérios e protocolos para que ela tenha um bom senso tecnológico, para que ela não fuja e surte, delire, etc. Só que o ponto isso vai ser escalável para quem vai poder pagar, sei lá, R$10 pela consulta. Um software que você vai pagar R$39,90 por mês para você poder se consultar e você tratar um problema de depressão, algo nesse sentido. Mas quem quiser realmente algo mais profundo, com alguém que vai dar uma atenção, que vai ter a questão do bom senso, é um ser humano. E isso vai ficar ultra luxuoso. Crítico, né? Exato. Então, eu vi essa matéria já em alguns lugares, já vi falando sobre isso. E eu acredito que pode ser, por exemplo, para medicina. Você hoje vai por exemplo, se você vai num hospital um pouco mais de nome, não vou falar nomes, mas um hospital mais renomado, mais caro, enfim, particular, você vai ter acesso a um médico, que ele vai ter uma especialidade naquilo, ele vai te falar com mais propriedade.
Ele vai ter ido agora, acabou de voltar de Harvard porque estudou sobre o tema. E você vai no hospital um pouco mais simples, ou uma consulta com um médico mais simples, ele vai usar ali um chat GPT para se consultar, para trazer uma informação. Então, eu acho que isso, eu vejo essa realidade, porque eu tenho os dois mundos na minha família. Eu vejo consultas em hospitais mais simples e hospitais ultra luxuosos. Eu vejo essa disparidade e faz sentido na minha cabeça a tecnologia ela escalar de certa forma. Óbvio, né? Com protocolo, com legislação, com tudo, essa informação e ao mesmo tempo, para quem quiser algo com mais segurança, ter um humano, ter um toque de uma pessoa, isso ser muito mais caro, isso virar um luxo. Eu acho que pode ser. Eu acredito que tá caminhando para isso sim. Tanto que eu vi hoje que tem empresas de AI nos Estados Unidos que estão pagando mulheres, né, que fazem serviços domésticos em casa, pagam $2,60 por dia para aquela mulher filmar todo o dia dela ali, lavando louça, cozinhando, costurando. Para ensinar o robô. Porque eles já estão ensinando o robô nos Estados Unidos, e a ideia dessa empresa é que até 2030, pelo menos 20 a 30% do serviço doméstico seja feito por um robô. Nossa. E assim, hoje a hora de um serviço doméstico nos Estados Unidos, ela varia de $23 a $48, né? Então a empresa está lá pagando $2,60 por dia para treinar essa IA, esse robô ali, em toda essa questão manual também, mas para massificar alguns serviços, né? Então, assim, estão indo também para os serviços manuais. Né? Não é só... Eu tenho um pouco já de rigidez com relação a esse assunto, principalmente ligado à área da saúde, eu acho muito preocupante. Mas Gente, preocupante. O tempo de e consulta. É preocupante, porque hoje a gente às vezes deixa de ir no médico porque a gente usa inteligência artificial para dizer assim, não, isso não é um ataque cardíaco, tá tudo bem. Não, pelo amor de Pode Deus. ficar em casa. Agora, se o seu coração parar, você pode procurar emergência. Mas o tempo de consulta hoje, ela varia. Eu fiz esses dias, eu estava pesquisando para um conteúdo que eu fiz. O tempo de consulta hoje, ele varia de 8 a 15 minutos. Independente de você estar num hospital público ou num privado. Se você passar hoje, você chegou num hospital, você ficou lá, de 8 a 15 minutos com o médico. Gente, 8 a 15 minutos, eu não tô aqui para falar, pelo amor de Deus, de médico, isso é um sistema que a gente vem criando como sociedade, tá? Sim. Essa questão de você, tudo muito rápido, né? Então, assim, você chega lá, como que você faz um diagnóstico em 8, 15 minutos? Né? Isso é muito complexo. Não, isso pra mim é uma triagem, né? É uma triagem. Mas Exato. É uma triagem. Né? Mas eu acho que isso é algo que precisa, né, de muita parcimônia, muita atenção, principalmente das empresas que estão desenvolvendo, porque, como a gente acabou de falar aqui, a Ju trouxe um exemplo prático de uma IA criando um código. Então, eu não acho que a IA, por exemplo, vai substituir um programador, mas o programador vai ter que se adaptar à IA. Com né? certeza. Então, Exato. esse é o futuro. Porque, querendo ou não, é um robô. Então, assim, a gente está ainda alimentando, está ensinando. Então, por isso que eu sempre vejo muitos artigos de vamos refutar a IA, né? Para que ela não fique ali só te trazendo, olha, você é incrível, que legal. E para que você, né, instigue a IA. Mas sempre falar sobre isso e sobre a importância da gente não esquecer que precisa de um humano. A gente sempre vai precisar de um humano. Exato. Então, eu volto ali a dizer, eu posso, com o prompt errado, posso tirar milhares em volume. Mas esse volume, ele traz eficiência e rentabilidade para o meu setor, por exemplo, né, olhando para banco. Isso está reverberando em algo? Então, você precisa do humano para tomar uma decisão, principalmente de negócios, para fazer essa validação. Então, eu prefiro nem entrar nessa seara de saúde, porque para mim eu acho extremamente crítico. E não deveria, né? Não acho que isso deveria se seguir. Já nessa parte, por exemplo, da limpeza, eu já acho legal. Sim. Eu acho que funciona, entendeu? Porque aí a gente também
tá indo para uma nova era, né? Que aí a gente pega aquela mulher que hoje limpa uma casa, ela vai conseguir estudar e se especializar em algo, ela não vai mais precisar limpar a casa, mas óbvio, ela precisa ter também ali a abertura a estudar. Mas eu acho que isso que a Carol trouxe, a gente está caminhando para isso. Tudo que é manual vai ser luxo, feito por um humano. Hoje já acontece, se você for parar para pensar, no atendimento do McDonald's versus uma hamburgueria de luxo, de alto ticket. Sim. Que você é atendido, que a pessoa, o garçom chega, pergunta seu Traz nome, traz, o cardápio explica, conta uma história. Sabe aquele prato chique que vem, aquele prato super bonito, ele conta a história do prato, ele vem com às vezes um laser explicando essa parte aqui do prato. E isso uma IA não faz. Não. E isso é o que faz aquele restaurante, às vezes, para cobrar um arroz e um feijão, que às vezes é um prato de arroz, feijão e um picadinho, uma coisa assim, cobrar R$200 num prato de comida. E isso é porque é a experiência, que a gente chama de experiência, que no final do dia é o luxo. É o luxo de um humano para outro humano atendendo aquela pessoa, né? Com certeza. Por exemplo, banco. O banco, ele não tem essas linhas de... onde você tem uma linha mais... como é que é a palavra? Enterprise, algo mais focado, que você tem um atendimento específico. Tem. Então, eu acho que todos os mercados, de alguma forma, vai se adaptar um pouco nesse sentido da inteligência artificial. Mas eu ainda acho que a gente ainda tem muito para evoluir. Tem muita... Acho que muita coisa vai acontecer, tanto boa quanto tragédias, em relação a isso. Porque, assim, é inerente ao caminho, né? Exato, assim, uma coisa é fato, nós não temos cognitivo para assimilar tanta informação. Você faz uma pergunta simples para sua EA favorita, pro seu Mano Clau, Claudinho, né? Para outros. A minha chama de chat, eu falo, eu falo, oi chat, seguinte, já tô nesse ponto, chat, seguinte, vai bem direto aqui, tá? Pô, você faz uma pergunta muito simples, você tem um texto, você tem, assim, 3 parágrafos, referência, então, assim, isso é muito para nós. Às vezes você só quer uma resposta sim ou não, né? Tem isso, você consegue achar aqui um produto pro meu sofá, né, na cor, sei lá, né? Cor de carne, não sei, porque tem aquela música. Cor de carne, né? Pergunta difícil pro chat, né? Um chat, sim ou não, aí ele vem, vai explicar a cor, vai falar que cor de carne pode ter várias nuances, que pode não sei o que lá. Você fala, mano, chat, é o seguinte, brother, só me fala. Sim ou não? Sim ou não? É por isso que eu acho que a inteligência artificial é um divisor de águas. A gente tem, e de novo, vou falar muito essa palavra, né? Contexto. Então, hoje de manhã, por exemplo, eu aprendi um prompt muito legal, que eu já coloquei no meu Outlook, e eu pedi para esse prompt, ele colocar quais eram os meus e-mails mais relevantes, o que eu precisava priorizar dentro das minhas tarefas. Copilot? É muito massa. Legal. E aí você coloca... Eu já vou usar amanhã, já. Nossa, me chama no paralelo, eu te colo aí o prompt. E aí eu coloquei já de manhã e coloquei o nome da minha diretora para que ele priorizasse também os e-mails dela, porque eu estou tocando alguns projetos com ela que são prioritários, né? Então, assim, nessa hora, Simone, eu me rendo para a inteligência artificial e falo, olha que maravilha! Ela já listou minhas tarefas do dia, o que eu precisava priorizar, o que eu precisava entregar antes de vir para cá, para já fechar, né, a minha agenda. E isso eu acho maravilhoso. Aí agora, quando a gente fala de outras nuances, aí eu acredito também que precisa ter um ser humano. Nesse ponto, eu total de acordo. Facilidade. Ela tem que facilitar, automatizar, né? Tem que tornar a sua jornada mais ali eficiente. Mais fácil, mais eficiente ali. Esse é o papel da IA. Sim. Mas a decisão é sua. A decisão Qual e-mail do você humano vai responder? Não, ela pode até botar lá, elencando ali qual que você... Mas assim, eu vou dar prioridade para esse aqui agora. Nós fizemos um teste, por exemplo, com TikTok e Symphony. Né? É uma suíte que tem dentro da plataforma, que é por IA, para você ter anúncios em grande escala, né? E você faz a criação em milissegundos ali desse anúncio.
E a gente teve uma baita efetividade quando a gente rodou ali de um produto que é um produto queridinho do banco. Mas aí que tá. Para fazer isso, eu precisei, e na época ele era um estagiário, né, do banco, um querido. Precisamos dele. Ele lá dentro do próprio TikTok, ao vivo, sentou e deu os comandos e o tom de voz. Então, a gente estava usando um produto que ele é um produto massificado. Então, ele já sabia qual era o tom de comunicação, né? Então, ele deu o tom, ele falou qual era a característica e como ele queria que brincasse, né? E a plataforma gerou um vídeo muito legal, muito bonitinho ali, do cartão e tudo mais. Colocamos no ar, mas bem despretensiosamente. Em um mês depois, a gente tombou todas as campanhas que a gente tinha de TikTok ali para Symphony, para esse formato. Então, assim, se eu for falar do quanto que eu economizei ali, né, para fazer um criativo, não só falando de capacity, mas também falando de tempo, né? E a rapidez e a consistência daquele anúncio, que ficou muito bonitinho e tudo mais, e aí o que trouxe para a gente, de fato, de rentabilização, foi um projeto muito legal, né? É um case que o banco tem hoje com o TikTok, mas eu precisei do estagiário, né? Sim. Eu precisei dele lá, então... Eu Fazendo não sei parte se a gente desse pode falar processo criativo. nomes, né? Mas... Fazendo parte desse processo criativo. Exato. Então, a gente Decisão, um ser humano precisou dele para tomar essa decisão, para dar esse tom, para indicar o que a inteligência precisava fazer, né? Sim. Então, no final do dia, ainda sou team ser humano. Não, com certeza. Não, e eu acho que a gente tem que ser team ser humano, porque é onde a gente, de fato, tem um olhar diferente. Essa criatividade que o humano tem... você pode ter um banco de dados gigantesco dentro de uma inteligência artificial, né? E detalhe, ainda num mundo colapsando o meio ambiente, né? Diversas coisas que... data centers que necessitam de água e recursos da natureza. Ixi, aí a gente vai entrar numa outra seara. Porque assim, a gente entra numa já pode seara... fazer um segundo. Mas eu acho que o mais importante, a mensagem que ela até acho que fica muito nesse sentido de tudo que vocês estão falando, e eu concordo 1000%, é que o ser humano, ele faz muito parte do processo. Com certeza. E ele não vai deixar de ser parte do processo. Jamais. E eu acho que quando a gente fala de como uma marca ela pode crescer, acho que a primeira parte que a gente pode falar é como ela não vai crescer só usando IA. Exato. Vocês concordam com essa fala? Concordo. Eu concordo muito. E assim, muito. Não é só. Hoje, todo o tema, né, o hype está voltado para IA. Eu acho que quem quiser se destacar no mercado tem que se debruçar em IA. Mas porque a minha avó dizia uma frase, ela pode parecer muito autoritária, mas eu entendo a essência do que ela queria dizer, que é só sabe mandar quem sabe fazer. Verdade. Então... Tinha sua avó. Tinha vó da Simone. Exato. Eu acho que precisa disso. Então, só sair apertando o botão, que aí até a gente volta pro ponto da mídia, né? Que a mídia também é muito descredibilizada nesse ponto, que as pessoas acham que... Gente, detesto quando fala gestor de tráfego, eu quero morrer, porque a mídia não é só isso, né? Não A é só mídia é uma tráfego. ciência, você tem uma análise, um estudo, tem muita coisa envolvida. Certeza. Então... Não é só você ir lá e apertar um botão. Então, você precisa saber que botão que você vai apertar, que comando que você vai dar. Em que momento, em qual contexto. Exato. É muito multifatorial, né? Para simplesmente você reduzir somente um clique. São Exato. tantas mídias, né? São tantos canais de aquisição. Então, eu concordo. Tantas formas de ativar um cliente, Então, ativar crescer marca primeiro que eu acho que é pensar ali desde a ponta do negócio, né? A gente tá falando de rentabilidade, principalidade, tudo legal. Mas não focar em métrica de vaidade, né? Olhar para o que de fato vira negócio. Que mexe no ponteiro, né? O que mexe o seu ponteiro, né? O que é que realmente está reverberando. Óbvio que a gente tem que olhar para o mercado como um todo, então, onde está indo a manada, porque, gente, é o sistema, né? Você precisa olhar para isso. Mas é super importante que você não esqueça também
a essência do que você está fazendo. Exato. Né? Então, Exato. Eu acho que para complementar, crescer uma marca é colocar a pessoa no centro. Qual pessoa? Quem é o seu cliente? Coloque ele no centro, porque você só vai conseguir entregar relevância, contextualizar e atender bem se você primeiro saber quem ele é. Sim. E por que ele compra? Por que ele compra de você? Ele compra de você porque você tem um produto que o torna diferente ou parte de alguma comunidade? Ou você vende algo que facilita a vida dele? Eu acho que entendendo quem é, colocando ele no centro e usando de pessoas para decidir, para entregar para esse seu cliente, cara, não tem como dar errado, dá muito bom. A IA, ela vem para entregar facilidade, agilidade, ela vai automatizar o processo, vai te entregar insights maravilhosos, né, ali de jornada, de tudo. Falar que a gente não use AI, que a gente não se beneficia, mas imagina, pelo amor de Deus, é fundamental hoje, é copiloto mesmo. Mano, Clau, não, se a pessoa não usa IA, você fala pra ela assim, ou ela quer ser muito revolucionária, ou ela tava mesmo numa caverna. No mundo Sim. em que a gente vive, sim, mas colocar esse cliente, essa pessoa ali no centro mesmo, né, das decisões de uma marca, para trazer ela para dentro da loja, do site, enfim, eu acho que isso É gerar sustentabilidade ali ao longo do tempo para a Exato. marca. E não é só tráfego, Não, é como né? você... Como que você vai engajar com ele quando ele entra na sua loja? Você pode ter uma loja física. Pô, você tá lá panfletando na rua. A pessoa entrou dentro da loja. Como é que você vai lidar conversar com essa pessoa? Direcionar ela para a sessão de vestido ou para a sessão de sapato? Sim. Né? Então, é fundamental você ter ferramentas que te ajudem nisso, né? Sim. E eu acho que assim, uma das coisas que a gente faz questão de enaltecer dentro da ETAG, justamente é esse atendimento que a gente faz com os nossos clientes, né? A ETAG, você sabe quem é que está por trás da ETAG. Então, você fala, qualquer pepino que der lá, o meu cliente pode me ligar a qualquer hora. Que eu vou estar ali para atender. Eu vou estar ali para atender ele. Ó, esse feedback é bom, hein? Entendeu? Eu vou estar ali para atender ele. Porque é muito diferente, porque hoje tem... isso é até um clichê que eu falo muito assim, né? A gente tem empresas incríveis no mercado que constroem foguetes. Mas assim, às vezes você só precisa ir de jatinho para Ribeirão Preto. Você não precisa de um foguete para ir para outra galáxia, né? Você não precisa dessa tecnologia toda que tem que abrir um ticket, um chamado e Não, cara, isso é muito simples. Às vezes a gente faz uma solução em um dia ali que é muito rápido, né? Ju já me atendeu até nas férias dela, coitada. Não, a gente também falando com ela nas férias, ela falou, meu Deus, vai descansar, mas... Imagina. Muito, muito legal, gente. Bom, e falando de experiência, que é o que a gente sempre fala aqui, comportamento do consumidor, eu não poderia deixar de agradecer o nosso parceiro ETAG, que está com a gente em todos os episódios do podcast. A ETAG, para quem não conhece, é uma empresa de MarTech focada em dados, personalização, jornada de compra, personalização de compra de jornadas. Então, eu convido vocês a conhecerem a ETAG, que é uma empresa que está aí para poder transformar aí as marcas a venderem mais e venderem melhor. É isso, ETAG. Muito obrigada. Quero agradecer muito a presença de vocês, a aula que vocês deram, tudo que a gente aprendeu, debateu, discutiu no bom sentido aqui, eu acho que é muito enriquecedor. Com certeza. E ter a opinião de duas mulheres especialistas aqui em jornada, em mídia, em performance, em tecnologia, em consumidor, porque acho que são os elementos para a gente fazer, óbvio, um negócio ele crescer e uma marca, de fato, ganhar relevância no mercado. Exato. Então, eu quero agradecer muito, muito. Obrigada a por você. tudo. Foi maravilhoso. Quero vocês aqui de novo com a gente. Obrigada. E para você que está assistindo, espero que você tenha gostado. Nos siga nas redes sociais. Vou deixar aqui o @ das meninas também para vocês seguirem, conhecerem, poder entrar em contato com elas. E mais uma vez, obrigada a toda a audiência que nos ouviu até agora. E a gente se vê no próximo episódio do nosso podcast. Muito obrigada. Obrigada. Uhul!